Bom pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de equilíbrio em sistemas de dois componentes contendo duas fases condensadas e uma gasosa. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco do sistema, dos sistemas metal, enxofre, sulfeto. Tá? Então, analogamente ao diagrama de Elling que vocês viram anteriormente, tá? A gente tem aqui um diagrama que a gente vai ter a estabilidade da seguinte reação. Tá? Então, a gente tem dois metal reagindo com o gás enxofre, tá? Gerando 2M. Ficou ruim aqui. Gerando 2MES, tá bom? Então aqui a gente tem curvas de equilíbrio, tá? Infelizmente, diferentemente do que aconteceu anteriormente, a gente não tem um diagrama de qualidade, de alta qualidade, porque eu não encontrei na internet, e construir esses diagramas é um pouco difícil, tá? Então, na realidade, eu teria que estudar bastante para construir um desses e talvez no futuro eu construa, mas por enquanto eu estou ocupado gravando essas aulas, eu não vou conseguir construir um diagrama de qualidade para vocês e infelizmente a gente vai ter que disponibilizar esse aqui, tá? Então, vamos só explicar como que funciona, né? O diagrama aqui, eu vou disponibilizar isso para vocês, mas essas retas aqui são reações do metal com o enxofre, tá? Formando um sulfeto, tá? Então aqui a gente tem uma grande nuvem de reações, tá? Ali a gente tem vários metais como o cobre, o molibdênio, o níquel, a prata também, todos estão nessa nuvem aqui, tá? De sulfetos, e embora são metais importantes para o estudo dos sulfetos, na aula de hoje a gente vai se dedicar mais a essa parte aqui que está mais legível. Como a gente tem esse recurso de vídeo aqui que não é o recurso ideal para visualizar, eu vou disponibilizar esse diagrama para vocês veem que ele tá vocês vão ver que ele está um pouco mais fácil de entender para quem tem o diagrama no documento em PDF, tá? E aqui nesse caso específico já está um pouco mais difícil de entender. A gente vai usar como exemplo duas reações, tá? Essa reação aqui, tá? Essa reação aqui, que é do manganês, formando sulfeto de manganês, e essa reação aqui do zinco, formando sulfeto de zinco, para fazer as explicações de hoje, tá? Então a gente vai começar explicando primeiramente o que o encontro de cada uma das curvas significa, tá? Então o encontro das curvas significa o quê? Significa assim, ó, eu vou ter um metal, quando eu vejo o encontro das curvas, eu vou ter um metal, o metal 1, tá? Metal 1 mais o metal 2, o sulfeto do metal 2, tá? Então, vamos fazer isso de uma maneira um pouco melhor aqui, porque senão vai dar confusão esse metal 2, tá? Vamos novamente. A gente tem o metal A, tá? Mais o sulfeto do metal B, tá? E como resultado a gente vai ter o metal 2, o metal B, tá? Novamente aqui, a gente vai ter o metal B mais o sulfeto do metal A, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Vamos pegar novamente, vou só achurar aqui o que a gente vai fazer, tá? Então aqui em azul a gente tem a reação do manganês, tá? Então aqui a gente tem manganês, então a reta do manganês é essa aqui, tá?
E em verde aqui a gente vai ter a reta do zinco. Tá? Então aqui a gente tem a reta do zinco. Tá? Então vocês prestem atenção nessas duas retas aqui. Tá? Então a gente vai ter aqui um sistema onde a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Tá? Vou explicar para vocês aqui. A gente vai ter ΔG, né? Da temperatura. Tá? E aí a gente vai ter ali a curva do zinco em verde, né? Ela faz mais ou menos essa tendência aqui. Tá? Já a curva do manganês, em azul, ela tem um pouquinho mais essa cara aqui, uma inclinação da reta um pouco menos intensa, né? Então aqui, ó, nesse momento aqui, a gente vai ter uma parte de estabilidade, ó, até o ponto, vamos separar aqui o ponto de transição, né? Então aqui, até a temperatura de transição, vamos chamar essa temperatura de transição. Então até a temperatura de transição, a gente tem aqui um campo de estabilidade do sulfeto de zinco. Tá? Então, a reação que a gente está investigando é uma reação desse tipo aqui. Ó. A gente tem o sulfeto de zinco e o sulfeto de manganês. Então, a gente vai ter a reação assim, ó. Manganês, vamos fazer isso com a reação que a gente acaba investigando, né? Somando essas duas, é uma reação análoga a essa reação que vocês veem aqui. Tá? Só que aí o metal A e o metal B é o manganês e o zinco. Tá? Então a gente vai ter assim, manganês mais sulfeto de zinco, dando zinco, né? Dando zinco mais sulfeto de manganês. Tá? Deixa eu conferir aqui. Tá? Então, é essa reação aqui que a gente está investigando. Tá? Então, o que acontece? No domínio até a temperatura de transição, vamos ler aqui qual que é a temperatura de transição. Eu vou colocar ela em vermelho, tá? Vamos usar a régua aqui e vocês vão ver a temperatura de transição. Tá? Vamos tentar fazer isso de forma rápida. Então, vamos colocar aqui, esse é o ponto de encontro entre a reta do manganês e do zinco, né? Lembrando, reta do manganês, essa é azul aqui, tá? Então essa é a reta do manganês. Reta do zinco, essa verde, tá? E aí a gente vai girar isso aqui até encontrar o ponto no qual a temperatura está correta, tá? Então vamos ler ali a temperatura. Vou fazer aqui uma reta para mostrar a temperatura. Então a temperatura ali fica algo entre 500, 600, 700, 800, 900, 1000, entre 500 e 600. Vamos dizer que é 550. Então a temperatura aqui onde eu tenho a mudança é 550 graus, tá? Então até 550 graus, de 0 graus até 550 graus, a gente tem a reação tendendo a essa direção aqui. Até 550 graus, a gente tem a reação indicando maior estabilidade do sulfeto de zinco. O sulfeto de zinco aqui, ó, se encontra abaixo. Tá? Quando a gente passa da temperatura de transição, a gente vai ter uma situação onde a gente vai ter maior estabilidade do sulfeto de manganês. Então, nesse caso aqui, a gente vai tender a esse lado. Então, aqui, temperaturas acima de 550 graus, a gente tem tendência à estabilidade do sulfeto de zinco.
Temperaturas abaixo de 550 graus, a gente tem tendência, ficou ruim aqui, tá? A gente tem tendência de formação de sulfeto de zinco, tá? Então, só deixa eu ver se eu falei certo aqui. Para cá, temperaturas acima de 550, formação de sulfeto de manganês. Temperaturas abaixo de 550, formação de sulfeto de zinco, tá? Então, através disso, a gente encontra os campos de estabilidade. E aí, lá em metalurgia dos não ferrosos, na parte de fusão amate do cobre, lá vocês vão ver que isso é de particular interesse quando a gente tem uma mate de cobre feita com sulfeto de cobre e ferro. Então a gente vai ter um sistema onde a gente tem sulfeto de cobre e ferro, e como a gente quer obter cobre em vez de ferro, é muito interessante que aconteça isso aqui, ó. Entendeu? Então é de fundamental importância vocês conhecerem esse equilíbrio. E aí uma outra coisa que a gente vai tentar saber, tá? Uma outra coisa que o diagrama pode nos dizer, tá? É a pressão, tá? Lembrando que esse diagrama aqui, o que ele está nos dando é o ΔG em função de R, T, logaritmo natural de pressão de S2, tá? Que é o gás envolvido na reação aqui, tá? Então a gente vai ter aqui, no caso, um ábaco aqui, já falando das funcionalidades, uma coisa análoga, por assim dizer. Essa aula aqui acaba sendo um misto entre a aula 3 e a nossa aula 2, tá? Então é bastante importante. Essa aula acaba sendo um pouco longa, mas ela é análoga à aula 3 e à aula 2, então vocês podem retornar à aula 3 e 2 se alguma coisa vocês não entenderam aqui, ou inclusive isso aqui pode ajudar a sedimentar o conhecimento de vocês na aula 3 e 2, tá? Então aqui vamos tentar pegar uma outra temperatura para tentar analisar qual que é a pressão de S2 no equilíbrio para a seguinte reação. A gente vai pegar especificamente a reação do manganês, né? Então vamos tratar um pouquinho, vamos continuar tratando do manganês, e a gente vai tentar usar esse ábaco do enxofre, né, para encontrar a pressão do S2 no equilíbrio, tá? Então a gente vamos pensar na reação agora, já um segundo exemplo aqui. Vamos visualizar aqui, dividir a tela aqui, tá? Então vamos para o ábaco do S2, tá? Desculpa, o ábaco da pressão de S2, tá? Então vamos só escrever direitinho aqui, ábaco de P de S2, tá? Então vamos analisar a seguinte reação. Tá? Eu vou colocar essa reação em verde, tá? Porque eu vou identificar as coisas no gráfico em verde, tá? Então vamos tentar analisar a reação do 2 manganês mais S2 dando 2MnS, tá? Que é a reação retratada em verde aqui, tá? Nessa linha verde, tá? Vamos tentar encontrar o equilíbrio disso a 1000 graus, tá? Vamos tentar encontrar esse equilíbrio, tá? Então a 1000 graus a gente vem aqui, a gente tem 1000 graus, né? A gente vai traçar a reta de 1000 graus. Tá? A gente vem aqui, a gente tem uma reta na temperatura de 1000 graus, tá? E aí a gente vai ter que tentar, tá? A gente tem uma reta na temperatura de 1000 graus, tá? E aí o manganês, eu cometi um equívoco aqui, o manganês está em azul aqui, tá? A reta do manganês está em azul. Então a gente tem a reta de 1000 graus, a gente quer investigar a pressão no equilíbrio aqui, tá? Então a gente quer investigar essa pressão de S2 no equilíbrio, e aí a gente vai fazer o quê? A gente sabe, ó, identificou o ponto que a reta do manganês corta
a reta de 1000 graus. Então a gente tem aqui a reta 2mn mais S2 dando 2mns, tá? A gente identificou esse ponto aqui e agora a gente vai fazer um segundo momento para procurar essa pressão de enxofre, tá? No equilíbrio a gente vai jogar uma ponta da régua no S e a outra ponta da régua no ponto de encontro da reação que me interessa, tá? Com a temperatura, ponto de encontro da reação que me interessa com a temperatura que eu estou investigando. E aí, a partir disso, eu traço uma reta e levo ela até os ábacos de fora. Tá? Então, a gente tem aqui o primeiro ábaco, o mais de dentro aqui, a gente tem pressão de H2 e H2S. Esse a gente não quer investigar agora. Tá? O segundo ábaco aqui, que é o que a gente está investigando, é a pressão de S2 no equilíbrio. E aí a gente vem aqui e vai olhar que está entre 10 na... Deixa eu conferir aqui. Entre 10 na menos 15, porque aqui está bem legível, não é só para vocês. Então eu estou olhando aqui na folhinha que eu tenho aqui do lado, tá, do computador. Então eu estou vendo aqui 10 na menos 15 e 10 na menos 14. Então a gente pode dizer aqui que a gente está aqui num ponto intermediário, então vamos dizer que a gente tem como pressão de equilíbrio, a pressão de S2 no equilíbrio é igual a 5 vezes 10 vezes 10 na menos 15. Tá? Então, na metade do caminho entre o 10 na menos 15 e o 10 na menos 14. Tá? Então, em pressões maiores que 5 vezes 10 na menos 15, a gente tem o equilíbrio para esse lado aqui, tendendo a formar um sulfeto. Em pressões menores que esse 5 vezes 10 na menos 15, a gente tem o equilíbrio deslocado para esse lado aqui. Tá? E lembrando que isso tudo em ATM. Tá? E aí, essa é a maneira como a gente usa o ábaco de S2, é para encontrar a pressão de S2 no equilíbrio. Tá? Então, lembrando que só o S2 que está de forma análoga, né? A atividade desse cara aqui é 1, porque ele está puro, a atividade desse cara aqui é 1, que ele está puro e sólido, tá? E a atividade desse aqui, a pressão desse aqui é que vai mudar no nosso equilíbrio aqui, tá? Que a gente está investigando. Então, essa pressão aqui é bastante relevante porque ela vai dizer qual que é a quantidade de enxofre que eu tenho que ter na atmosfera, tá? Para que essa reação ocorra para o lado direito ou para o lado esquerdo. Tá? Então, a quantidade de transição, para que lado eu vou deslocar o meu equilíbrio. Tá? E aí, por fim, a última funcionalidade, já finalizando a nossa aula praticamente, tá? Que a gente vai ver é o ábaco. Vamos agora, esse ábaco aqui eu vou identificar ele vamos ver uma cor que eu não usei, aqui eu não tenho muitas opções de cor, mas eu vou botar ele em preto dentro do... Não, preto não dá. Vou colocar em vermelho, tá? Então, a gente vai para o ábaco de P de H2 sobre P de H2S. Tá? Por que eu investigo esse ábaco? Tá? A gente investiga esse ábaco pelo seguinte, para investigar, tá? Se a gente consegue, vamos pegar especificamente agora, vamos atrás do zinco. Tá? Então a gente tem a reação vamos tentar entender aqui, do zinco, né? Zinco com zinco mais H2S, formando zinco mais, sulfeto de zinco, mais H2. Por que isso é interessante, tá? Isso é interessante pelo seguinte, isso nos diz se eu posso reduzir o sulfeto utilizando o gás H2, entendeu? Para produzir, por exemplo, sulfeto de zinco através do gás H2, tá? Então, é muito interessante porque a gente consegue obter dados a partir de misturas gasosas de H2S e H2
a gente consegue dizer se um sulfeto vai reduzir ou não, se ele vai para esse lado ou se ele vai para o outro lado a reação, tá? Então vamos ver, vamos tentar ler aqui a pressão, a relação entre a pressão de hidrogênio e a pressão de H2S no equilíbrio para essa reação específica. Lembrando que essa reação ela está de verde aqui, tá? Na outra hora eu me equivoquei aqui. Vamos tentar investigar ela a 1500 graus, tá? Que é uma temperatura aqui que a gente não usou ainda aqui no ábaco. Eu vou conseguir me afastar para não poluir tanto a imagem, tá? Então vamos pegar nossa régua aqui, começar pegando a régua, tá? E olhando essas coisas a 1500 graus. Então a gente vai levar aqui um ponto da régua a 1500 graus, o outro ponto a 1500 graus e eu vou separar a temperatura de 1500 graus, tá? Então vamos lá, aqui a gente tem 1500 graus e aqui a gente tem o ponto de interesse, onde essa aqui, não sei se vocês estão enxergando aqui, o ponto onde a reta de sulfeto, de formação do sulfeto de zinco a partir do zinco se encontra com a temperatura, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai trazer, vai fixar um pedaço, um ponto da régua nesse ponto e o outro ponto da régua a gente vem até o ábaco da reação do hidrogênio com enxofre formando H2S. E a partir desse ponto, a gente vem aqui e traça uma reta. A partir desses dois pontos, o ponto H e o ponto na temperatura específica da reação que eu quero, tá? Que no caso aqui é a reação do zinco, tá? E aí a gente vai ler no ábaco de dentro aqui, uma relação de pressões, tá? E aí essa relação de pressões tá o seguinte, a relação de 10 H2 para 1 H2S. Então se eu tiver pressões superiores, então pressão de H2 10 vezes maior do que a pressão de H2S, o equilíbrio vai ser para a formação de metal, tá? Se eu tiver pressões menores, ou seja, menos hidrogênio para cada H2S, eu vou ter a tendência de gerar o sulfeto do metal, tá? Lembrando que o que a gente está fazendo aqui, da mesma forma que a gente tinha aquela reação do CO com oxigênio formando CO2, aqui a gente está usando a seguinte reação, fazendo a soma dessa reação do zinco, tá? De formação do sulfeto de zinco a partir do zinco metálico com a seguinte reação, a reação de 2H2 mais S2 formando H2S duas vezes, tá? E aí então a gente está somando essas duas reações, a reação de formação do sulfeto de zinco a partir do zinco com a reação do H2 com S2 formando H2S, tá? Então aqui o que a gente aprendeu hoje? Primeiro, como identificar o metal que vai em um sistema com dois metais, qual é a temperatura na qual eu vou ter o sulfeto mais estável e a temperatura de transição, onde eu vou ter os dois em equilíbrio, e a temperatura onde eu vou ter o outro sulfeto mais estável. Foi a primeira parte da aula. Segunda parte, uso do ábaco de S2, tá? Do gás enxofre. Então, a gente, com o uso do ábaco do gás enxofre, a gente busca conhecer a pressão de enxofre no equilíbrio, tá? Para a reação de um metal com enxofre para produzir um sulfeto, tá? O ábaco de H2 e H2S, tá? ele faz o que? Ele faz a soma da reação de formação do sulfeto de zinco a partir do zinco com a reação de formação do H2S a partir do H2, tá? E a partir dessa soma a gente consegue ver qual que é a pressão, a diferença de pressão de H2 para o S2 na qual a gente vai gerar o metal, tá?
Então isso todas essas coisas aqui, elas têm aplicações práticas, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido enxergar com o pouco tempo que eu tinha aqui para estabelecer uma aplicação prática através desse subsídio teórico que eu estou dando aqui com vocês, para vocês, tá? Não é muito bom a resolução desse, vocês podem procurar na internet, se alguém achar me mostra, mas eu não encontrei um diagrama de Ellingham para sulfetos, tá? Lembrando aqui só, eu achurei aqui, tá? A gente tem o ábaco de H2 e H2S, né? Eu também dei uma embananada aqui nas cores, mas eu acredito que tenha ficado claro aqui através da explicação. Então eu espero que vocês tenham compreendido isso que eu quis passar, tá? E caso vocês não tenham compreendido, vocês podem me procurar para solução de dúvidas, tá? E a gente tem mais 2 aulas, então a gente vai ver também o sistema metal cloro-cloreto, tá? Que nem esse aqui, né? Que a gente tem metal enxofre sulfeto, né? E aí a gente vai ver o sistema metal cloro-cloreto, metal carbono e carboneto, e aí vai encerrar essa parte de equilíbrio em sistemas de 2 componentes com 2 fases condensadas e uma gasosa, tá? E aí a gente vai adiante, tá bom? Então, acredito que isso seja o suficiente para vocês conseguirem fazer o exercício de hoje. E era isso. Tchau, tchau.